Fala aí galera, hoje eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre o Banco do Brasil, mostrando como se calcula o preço teto da ação e comentando também sobre o desdobramento que irá acontecer no futuro. Primeira coisa antes de falarmos sobre o preço teto é saber de onde ele vem. Ele vem desse livro escrito pelo Décio Bazin, chamado Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Dentro do livro ele explica detalhadamente como ele encontrou esse valor e os fundamentos da análise, mas para esse vídeo a gente vai pegar um pequeno resumo. Dentro desse site chamado Portal Insights, a gente encontra um bom resumo que mostra o que é o preço teto. O site diz o seguinte: o preço teto é o preço limite para a compra de uma ação, calculado com base em indicadores fundamentalistas e que visa garantir ao investidor uma margem de segurança no investimento. Dessa forma, o preço seria o valor máximo de compra para a ação, de acordo com uma determinada análise sobre a empresa. Nesse site, eles também fazem um breve resumo sobre como calcular o preço teto. Pelo método do Bazin, você calcularia o preço teto dividindo os dividendos que a ação irá pagar durante um período por 0,06, ou seja, 6%. Isso porque, no livro, ele justifica que só vale a pena investir em uma ação se ele pagar um dividendo acima de 6%, porque esse era o retorno dos títulos de renda fixa durante a época dele. Sabendo disso, a gente tem que primeiro pensar em algumas ressalvas em relação a esse método. O primeiro exemplo seria a PetroRio, porque como vimos anteriormente, ele usa o dividendo pago pela ação para chegar em um valor máximo. Mas quando a gente vê os dividendos pagos pelo PetroRio, a gente vê que ano passado eles pagaram somente 0,16%, esse ano 0,14% e que anteriormente não pagaram nada. Ou seja, é impossível calcular o preço teto da PetroRio com base nos dividendos, já que ela é uma ação que não paga dividendos. Outro caso onde teríamos que ter atenção seria o caso de empresas cíclicas, como por exemplo a MAHLE Metal Leve. Se a gente for olhar os dividendos dela, a gente percebe que, em 2023 pagaram 9,88 por ação, mas em 2022 caiu pela metade, 4,49, 2021 1,47, 2020 0,09, quase nada. Ou seja, como é uma ação muito imprevisível, não faz sentido calcular o preço teto utilizando esse método do Bazin. Porém, quando a gente vê o Banco do Brasil, olhando os dividendos dela, a gente percebe que é um dividendo mais constante e previsível. Então faz mais sentido aplicar esse método do Bazin. Então, pensando em uma forma bastante comum de aplicar esse método, seria pegar os dividendos pagos nos últimos 5 anos e fazer uma média. Com isso, a gente tem uma relação aproximada de quanto a ação poderia pagar de dividendos, mas quando a gente olha ações como o Banco do Brasil, a gente percebe que o método do Bazin é muito mais aplicável. Isso porque, olhando os dividendos, eles são muito menos voláteis do que o da Leve e realmente paga dividendos, diferente da PetroRio, por exemplo. Então, uma das formas mais comuns de se usar esse método seria pegar o dividendo médio pago nos últimos 5 anos e pensar que essa média pode ser aplicada pelos próximos anos e com base nisso a gente faz o preço teto. Então, como ficaria o preço teto do Banco do Brasil dessa forma? Para isso a gente vai pegar os dividendos pagos entre 2019 e 2023 e fazer uma média. Em 2019 foram pagos R$ 2,55. Depois R$ 1,48. Depois R$ 2,26. 4,14. E ano passado R$ 4,54. Com isso a gente tem que durante esse período foram pagos R$ 14,97. Se a gente fizer a média, a gente tem que o Banco do Brasil pagou R$ 2,99 por ano na média. Se a gente for dividir por 0,6 para encontrar o preço teto, com isso a gente vê que o preço teto dessa forma seria de R$ 49,90. Mas se formos olhar a cotação atual, está em R$ 57,98. Dessa forma a gente podia assumir que está caro o Banco do Brasil, mas isso não é verdade. Por que isso? Olhando o histórico de dividendos, a gente vê como ele tem sido crescente recentemente. E é provável que ele cresça ainda mais nos próximos anos. Por isso, eu irei mostrar uma forma ainda mais interessante de se calcular, sem ser usando essa média do passado. Para fazer dessa outra forma, ao invés de olharmos os dividendos que foram pagos no passado, a gente vai fazer uma previsão sobre o que vai ser pago no futuro.
Para isso, primeiro precisamos saber quanto que o Banco do Brasil irá pagar de dividendos relativo ao seu lucro. Olhando o fato relevante que eles fizeram no dia 8 de fevereiro, a gente tem que, para esse ano, eles aumentaram o payout da empresa de 40% para 45%. Ou seja, de todo o lucro que a empresa tiver, 45% serão distribuídos na forma de dividendo e juros sobre capital próprio. Então, agora sabendo quanto que vai ser o payout, a gente precisa ter uma previsão de quanto será o lucro para esse ano. E nesse outro fato relevante, também postado no dia 8 de fevereiro, a gente consegue encontrar isso fácil, dado uma projeção do próprio banco. Nesse fato relevante, eles preveem um lucro líquido entre 37 e 40 bilhões. Sabendo o lucro líquido esperado da empresa e o payout, a gente pode estimar quantos de dividendos iremos receber aproximadamente esse ano. Para isso, iremos utilizar as duas projeções feitas pelo banco. Primeiro, nós iremos anotar aqui a projeção pessimista, que foi de 37 bilhões. E a otimista, nós temos 40 bilhões. Algo que seria mais razoável do que pensar no cenário pessimista e no otimista seria utilizar um meio termo, ou seja, um cenário médio. Onde nesse cenário médio, qual seria o lucro líquido esperado? A gente usaria a função média dentre esses dois valores e chegaria em 38 bilhões e meio. E agora, qual seria o próximo passo? Seria achar o LPA, ou seja, o lucro por ação. Para isso, primeiro a gente precisa da quantidade de ações e depois a gente pode encontrar o LPA. E vindo no site de relação com os investidores do Banco do Brasil, vindo nessa parte do Banco do Brasil e composição acionária, a gente pode encontrar quantas ações a empresa tem, que são 2.865.417.020. Então vamos colocar esse valor no Excel. Como a quantidade de ações não muda em nenhum dos casos, vou mesclar a célula e com isso a gente pode facilitar as contas. E como fazemos para encontrar o lucro por ação? A gente pega o lucro e divide pela quantidade de ações. Dessa forma, nós teríamos 12,91 no cenário pessimista, 3,43 no cenário médio e 3,95 no cenário otimista. E qual seria então o dividendo a receber? O dividendo seria justamente esse lucro que a gente tem por ação vezes 45%, que é o payout da empresa. Então a gente chegaria nos seguintes valores: 5,81, 6,4 e 6,28. Isso porque o Banco do Brasil usa muito juros sobre capital próprio, uma forma de remuneração onde 15% é retido como imposto. Ou seja, se 15% é retido como imposto, a gente pode pensar que do 100% que a gente ganharia, a gente vai ter que tirar 15%, ficando com somente 85%. Olhando para o histórico do Banco do Brasil, a gente vê que varia muito o tipo de distribuição que eles usam, entre dividendos e juros sobre capital próprio. Dessa forma, é um pouco difícil prever quanto que eles vão pagar de cada forma. Mas, para tentar fazer uma pequena previsão, eu peguei os valores que foram pagos no ano passado, entre JCP e dividendos. Dessa forma, a gente tem que no total foram pagos R$ 4,55 por ação, sendo R$ 3,97 em forma de JCP e 0,58 em dividendos. Se a gente for olhar de forma percentual, o que a gente teria? A gente teria que a quantidade de juros sobre capital próprio seria esse valor pago dividido pelo total. Ou seja, 87% foram pagos em juros sobre capital próprio. Em dividendos a gente teria 0,58 dividido pelo total, 12%. Dessa forma, para saber o quanto a gente receberia de forma líquida, a gente pode fazer uma média ponderada. De que forma? A gente vai pegar esse valor de 87% e vai multiplicar por 85%. Porque esse é o valor que a gente vai receber líquido, mais esse 12% vezes 100%,
porque nós iremos receber 100% desse valor. Dessa forma, podemos concluir que no ano passado, todo o dividendo que a gente recebeu do Banco do Brasil, só 86,9% caíram na conta, pois o resto foi retido como imposto de renda. Dessa forma, a gente teria como bem plausível assumir que esse valor pode ser replicado, ou pelo menos será algo próximo para esse ano. Dessa forma, nós iremos calcular o dividendo líquido, que será quanto? Será esse dividendo bruto, que a gente calculou anteriormente, vezes essa porcentagem média. Dessa forma, podemos perceber que o dividendo líquido é bem menor que o dividendo bruto, o que é bem interessante para a nossa análise, já que o que importa não é o bruto que ele vai pagar, mas sim o dinheiro que vai cair no nosso bolso. E agora, com esse valor do dividendo líquido, a gente pode finalmente calcular o preço teto. De que forma a gente vai calcular esse teto? A gente vai pegar o dividendo e vai dividir por 0,06. Mas o que podemos perceber quando a gente faz isso? A gente vê que até por caso pessimista, a gente chega no preço de 84,19. Mas, olhando esses valores encontrados, a gente pode perceber que o preço teto ficou muito otimista. Isso porque até na pior projeção de lucro, a gente chegou no preço teto de 84,19, que não é muito plausível. Isso porque a cotação está em 57,98, ou seja, a gente teria uma margem de segurança muito alta, o que é um pouco fora da realidade. Então, como a gente pode ajeitar isso? A gente pode ajeitar isso mudando justamente o denominador da conta. O que significa esse 6% que utilizamos anteriormente? Significa que a gente tem uma exigência de que o Banco do Brasil pague 6% de dividendo. Mas, olhando o histórico de dividendos do Banco do Brasil e assumindo um pouco do risco político que pode ter na ação, a gente pode aumentar um pouco esse valor para chegar em um valor ainda mais realista. Olhando a ação do Banco do Brasil, a gente vê que atualmente o dividendo é de 8%. E qual que é a média histórica? Em 5 anos, a gente teve 7,32. Mais recentemente, a gente teve 7,84, 11,92 e 8,2. Ou seja, é plausível que a gente exija que o Banco do Brasil pague 8% de dividendos para a gente. Então, vindo aqui no Excel, a gente pode alterar esse denominador e chegar em 8%. Dessa forma, alterando para 8%, a gente vê como chega um valor muito mais plausível. A gente chega a um preço entre R$ 63 e R$ 68. Que mostra que nesse valor a gente tem uma margem de segurança, mas não tão grande quanto a que foi calculada anteriormente, com o dividendo de 6%. Dessa forma, qual o valor que eu assumiria como preço teto? Eu pegaria essa projeção mediana de 75,70 e para ter ainda um pouco mais de margem de segurança, eu vou arredondar para baixo. Então, 65. Esse seria o meu valor de preço teto final para o Banco do Brasil. Falando um pouco agora sobre o desdobramento do Banco do Brasil, o que vai acontecer? A partir do dia 16/4, cada ação irá valer 2. Mas o que vai mudar efetivamente? Nada, vai mudar só a quantidade de ações que você tem que vai receber. Ao invés de receber R$ 5,00 por ação, por exemplo, você vai ter o dobro de ações e vai receber R$ 2,50 por ação. Ou seja, o valor final será mantido o mesmo. A gente vê aqui no fato relevante que após desdobramento terão 5.730.834.040 ações. Dessa forma, a gente pode atualizar na planilha e ver o que vai mudar. Com isso, o que a gente pode fazer? A gente pode vir no Excel e duplicar a tabela que a gente fez anteriormente. Dessa forma, a gente teria uma tabela para o Banco do Brasil até o dia 15/4 e outro para o dia 16/4 em diante. O que vai mudar na tabela? A gente vai mudar somente a quantidade de ações, porque vai ser o dobro agora. Então, o que a gente vai pegar? Ao invés de ter esse valor, a gente vai pegar o valor anterior e multiplicar por 2. Dessa forma, o que acontece? Tudo divide por 2. E o preço teto, consequentemente, também. Então, fazendo aquele mesmo arredondamento que a gente fez anteriormente, qual seria o preço teto que a gente ia chegar? A gente pega o valor arredondado e divide por 2. Dessa forma,
a gente tem que o preço teto atual é de R$ 65,00 e o preço teto após o desdobramento seria de R$ 32,50. Por esse vídeo é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão podem deixar aí nos comentários. E até a próxima. Valeu!